relação a isso não, Rafael. Eu digo em relação à emoção tão forte que ele sentiu no show. Sim. E eu acho que talvez essa emoção tão forte que ele sentiu, porque fazia muitos anos que ele não se apresentava ao vivo, né, Tom? O último show que o Ozzy fez foi o quê? 2018? 18, acho que 19 já não fez mais. Ah, é verdade. Eu não sabia. Depois da pandemia, então ele não havia feito show. Não fez mais nenhum. Não, E eu não sabia. ele lançou 2 discos sem ter os apresentado ao vivo. Então isso para você que é músico, para quem é músico, sabe o quão dolorido é você ter 2 filhos sem poder mostrar, Sim. sabe? E aí depois de 6 anos ele se apresenta para um público gigantesco. Acredito que poucas vezes ele deva ter tocado para tanta gente no estádio do time dele, na cidade dele. Eu acredito que o impacto emocional deve ter sido tão forte que aquilo pode ter dado algum, né? Que pode ter até ajudado a causar esse infarto. Né? Foi muita emoção. Tu vê que ele tentava levantar, cantando. Agora sabe? você veja, né? É uma conjunção de fatores. Eu achei abençoado esse fim, né? Pra ele. Por quê? Foi glorioso. Ficou evidente que os shows estavam muito difíceis para ele fazer, porque ele não conseguiu levantar da cadeira. Mas estava na cidade de Natal, tocou com os caras do Black Sabbath, que o mundo inteiro ali com ele, né? Os grandes músicos começando, celebridades, etc. E foi um show longo, porque na verdade ele tocou as 4 músicas do Black Sabbath, mais umas 5 solo. Né? Acho que no total deram 10, né? Então, 10. cara. Deram 10. Era pra Não, tocar ele tava mais, ali. acho que o Bill Ward que não aguentou, cara. Que o Ozzy ainda que ia mais, acho ali. Mas É mesmo? era pra tocar algumas. A própria Black Sabbath eles iam tocar, acho que o Bill Ward já não. Que é outro nível ali, né? Bateria exige muito mais. Bill Ward também não fez as últimas turnês e tudo mais. Sim. Sim, muito mais físico, né? Não tem como ele ficar só na realmente poltrona. foi um show longo pro Ozzy. Ele ficou ali, 10 músicas é muita coisa pro estado que ele tava. E sabe uma coisa que eu acho que vale falar? Isso aconteceu com o Sepultura, não falo em nome do Sepultura nem em nome do meu pai, mas muito das entrevistas que eles deram foi por optarem acabar o Sepultura numa hora que tá legal o negócio. Então é quase que uma, né, se permite o termo, uma eutanásia da banda ali, né? E o Angra acho que tá fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Nessa decisão. E o Ozzy ele já fez um monte de No More Tours, 1, 2, acho que foram 2, né? Mas realmente não ia acabar até ele morrer. Agora realmente... Retirement Sucks Tour. É que pro Ozzy, acredito eu, ele tem alguns documentários que falam a respeito disso. Da primeira No More Tours que ele fez. Tem um documentário muito legal do EI que a gente Tem a estava ver falando com o sobre The isso. Humanizer? Com a Sharon Osbourne querendo atrapalhar o The Humanizer? Ou não é isso? Não, isso não. Essa teoria eu não conheço. Mas é uma teoria interessante. Mas esse documentário se chama As 9 Vidas de Ozzy, né? Isso. E nesse documentário fala que ele fez a primeira No More Tours em 91, 92. Começou em 91, foi até 92. E a ideia era mesmo parar. E ele parou. É mesmo? Ele parou. E ele ficou, acho que 1 ano, ou 6 meses, 1 ano em casa, e ele não suportou. E aí mostra, nesse documentário, ele levando as crianças na escola, aí a Sharon falando, foi uma fase maravilhosa, não sei o que. Aí o Jack vira e fala, o meu pai, ele estava ali, mas ele não estava ali, não. Eu percebi que ele não estava bem. Sacou? Sim. Então o cara pode ter até pensado em parar. Mas como várias bandas que falam que vão parar, e tem artistas que não conseguem ficar fora dos palcos. E era o caso dele. Sim. Né? Ele não conseguia parar, ele teve que voltar. Né? Não, assim, essa dá motivação para viver, né? Isso que a gente faz dá muita motivação para viver, para enfrentar. Você inspira o outro e sobrevive também nos seus próprios dramas e aí vamos seguindo. Até porque o Ozzy, ele é ele. Né? Se ele para de fazer show, ele não tem como vir com outro projeto. Sacou? Tipo, vocês individualmente no Angra, você pode fazer, você tá fazendo Amplifica, o Felipe com aqueles 1 milhão de bandas que ele tem, sabe? Tem outros caminhos, né? O Sepultura também, o teu pai tem outros caminhos, mas o Ozzy, ele só podia fazer ele mesmo, né? Então eu imagino como ele devia ter ficado, se eu parar, parou, né? Sim. Eu fiquei pensando, eu falo bastante, né? Mas eu fiquei pensando desse negócio da invenção do heavy metal. Lógico que foi um passo a mais, né? As coisas já vinham ficando mais pesadas, a guitarra, Chuck Berry, a cultura do blues,
Mas só que é engraçado como a gente, acho que por eu ter crescido no metal, não levar com essa importância. Quando eu fui estudar o blues, o jazz e o reggae, assim, como foi inventado o reggae, também foi um passo, uma mistura, assim. Mas é engraçado que a gente não coloca o heavy metal muitas vezes nesse lugar, né? O heavy metal foi uma invenção. Foi uma coisa que não existia antes dos anos 60, 70, vamos dizer, final dos 60. E hoje é essa legião, né? Tipo assim, são tantos e tantos, Sepultura, Angra, acho que tudo veio daí, né? Eu costumo falar também que acho que hoje em dia, quando uma pessoa pega a guitarra, o Jimmy Page tocava com mais acordes, o próprio Van Halen também fazia bastante acorde, solo, pensava na guitarra como piano. Quem mais? O Rich Blackmore pensava muito na pentatônica, assim, mas hoje em dia, quando a criança vai começar a tocar guitarra, ela imita o Tony Iommi, né? Ela, tipo, a forma mais. O Iron Maiden, o Metallica, é tudo o estilo Tony Iommi de se tocar, que veio também do Chuck Berry, veio do power chord, assim, mas é muito engraçado que acho que o Ozzy também trouxe isso, né? De todo mundo que gosta de rock, até quem não é tão fã dos rocks mais vintage, vamos dizer assim, reconhece o Ozzy como um inventor do negócio, é como se o cara realmente inventou uma linguagem, né? Então, a gente se sente mais órfão, acho que é meio por isso, Johan, porque ele era meio pai. Todo mundo ali, os 4 do Black Sabbath, são os pais da parada, sabe? Então, qualquer um dali que fosse, a gente ia sentir essa dor. Mas como o Ozzy, ele era o intérprete daquelas letras, a gente sente que ele era um pouco mais até. Porque a agonia da voz dele, aquela voz metalizada, aquilo dava uma emoção ainda mais impactante para aquela agonia que eram as letras do Black Sabbath, né? Que botou aquele flower power todo pra puta que pariu. Desculpa o termo, você é audiência que gosta de palavra, desculpa. Mas o Ozzy falava isso, né? Porque aquele flower power, porra, em Birmingham não tinha flor não, irmão. Ali era desgraceira total. Então, não, eu acho que o fato, porque assim, o Led Zeppelin, como o Johan falou, o rock pesado já tava assim, UFO, o Hip e tal. Mas acho que os temas sombrios, né? Porque eles começaram com vamos uma brincadeira com letras de terror, né? E esse confronto com a educação católica, com a educação da religião tradicional, a vida toda que você pode falar em qualquer coisa, né? Os punks já estavam chutando lixo e falando do governo, assim como os temas fortes e políticos já existiam, né, de vários artistas, mas ele esbarrou num tabu também, que é o tabu de você confrontar dogmas religiosos e trazer histórias falando de demônio, de figuras que são assustadoras, da sombra. Mas mesmo assim falar God bless you all e usar uma cruz de cabeça para cima. Exato. Mas assim, os temas do Black Sabbath... you go home safely. Ele fazia... Porra, símbolo da paz. Ele nunca fez o Maloik do Eles do não metal. eram. O Black Sabbath não se considerava heavy metal. Exato. A primeira banda a se considerar heavy metal foi o Judas Priest. Exatamente. O Black Sabbath, se você vê as letras lá, apesar deles falarem de terror, também no meio eles entregam que eles gostam de Beatles ali o tempo inteiro. Total. Just remember, love is life and hate is living dead. Ou seja, lembre que o amor é a vida e o ódio é a morte andando, né? Ele falava coisa assim. Então é super hippie, né? Super... Muito. Então... Sim, mas eu acho meio uma hipocrisia, Rafael, essa coisa do pessoal ter ido pra cima do Black Sabbath. Como assim indo pra cima? Porque, cara, sempre existiu filme de terror. Tá. E a ideia do Black Sabbath era justamente essa. Cara, as pessoas pagam pra sentir medo. Sim. Por que a gente não transforma isso em música? Foi uma sacada genial. Por isso que eu acho que o grande nascimento do heavy metal é o Black Sabbath, não o Judas Priest, no sentido de vamos realmente trabalhar. What is this? Uma história de medo, aquela história. É o terror musicado. Criando aquela... Então, acho que... E aí, hoje, se você olha o heavy metal, o que é o black metal? As bandas que ficam cada vez mais... trabalhando as sombras, trabalhando esse universo das sombras. Isso é novo no rock. E eu acho que isso foi muito, muito... por conta do Black Sabbath. Sim, entendeu? sempre tem aquele que aponta o caminho. Né? Exato. Então, não é nem o Ozzy sozinho, mas o Black Sabbath, eles inventaram o metal nesse sentido, de trazer as sombras, o universo sombrio e para uma puta música. sacada, porque para você ter, acredito eu, um destaque dentro do universo artístico, você tem que criar uma coisa só sua, porque senão você vai ser mais um no meio Sim. do bolo, né? E eles tiveram essa ideia que foi uma ideia simples, porém genial, né? Que acho que o Geezer Butler que fala isso, né? Na história lá do Black Sabbath, eles passando lá em frente ao cinema, que estava passando o filme lá do Bela Lugosi, o Black Sabbath, o nome do filme é Black Sabbath, e com a cabeça cortada, e ele fala, cara,
Porra, os caras estão pagando pra sentir medo. Vamos fazer música disso, cara. Como é que ninguém teve essa ideia? Pois é, então. Pioneiros. O Jimmy Page pensava em Light and Shadow e Black Sabbath pensava em Shadow, né? Não, e casou tudo, né, cara? Foi o terror e também o terror musicado com o trítono, né? Sim. E pronto, foi genial, cara. Muito o trítono bom. que era o intervalo que era proibido pela igreja, né? Falava que era o diabo em música, mas depois também acham que foi proibido por muito tempo. Isso era um pequeno período ali na Idade Média. Depois já na música tonal inteira, Bach, Mozart, o trítono é super importante para você fazer uma cadência. Mas é legal como o Geezer Butler fala que a influência dele foi o Gustav Holst. Não sei se vocês conhecem o compositor, é um compositor inglês que fez uma suíte que chama The Planets, Os Planetas. Ah, sim, sim. E aí cada planeta tem uma coisa. Vênus traz a paz, Júpiter é como se fosse o rei dos planetas ali, é lindo esses movimentos. O primeiro de todos é o Marte, que é o que traz a guerra. E o Geezer Butler fala abertamente que a influência ali do trítono para fazer a Black Sabbath veio do Gustav Holst. E também se você escuta esse Marte assim, é igualzinho o Diamond Head lá do I Am Evil, assim, o tema é igualzinho a isso. Mas foi a influência original ali do Sabá. Legal demais, né? Eu também falo disso um pouco da física, assim, como a gente não consegue fugir, né? Tipo, o Tony Iommi não inventou um intervalo novo. Ele foi lá atrás e falou, qual que é o intervalo mais ruim aí, mais dissonante? É esse? Então é esse que eu vou pegar. Então, também escravo da ciência, vamos dizer assim, né? Da natureza. Com certeza.